No Brasil, a violência assume contornos brutais, mas seletivos. Ela revela um cenário onde raça e gênero são critérios incontornáveis. Enfrentar as expressões do patriarcado e do racismo estrutural é realidade e rotina de milhões de mulheres negras. Cada vaga de emprego negada injustamente, cada acesso a direitos básicos dificultado pela cor da pele, ou a cada experiência de assédio e discriminação, emerge a interseção perversa entre racismo e machismo. Esses episódios, longe de serem exceções, são a regra. Eles demonstram como a mulher negra é posicionada na base de uma pirâmide social injusta, tornando-a desproporcionalmente mais vulnerável à violência em suas múltiplas formas. Saudações, me chamo Manuel e esta é a apresentação dos resultados da pesquisa Mulheres Negras Vítimas de Violência, Mapeamento Socioeconômico. Integram este grupo de pesquisa Gabriele, Júlia, Manuel, Márcia, Raimundo e Vinícius. O nosso projeto tem como objeto a realidade material das mulheres negras vítimas de violência. Procuramos pelas características socioeconômicas mais marcantes que distinguem as mulheres negras da população feminina em geral. A nossa pesquisa e o nosso objeto se justificam pela realidade perversa da interseção entre vulnerabilidade socioeconômica e violência, que encontram seu nexo nos corpos, nas almas e nas vidas das mulheres negras brasileiras. O mundo do trabalho e a violência são indissociáveis para as mulheres negras, como mostra estudo do Senado Federal, publicado em novembro de 2024. A primeira violência recordada por essas mulheres se concentra na faixa etária de 19 a 24 anos, onde 23% das mulheres negras dizem ter sofrido a primeira violência, ou seja, o início da vida laboral formal destas pessoas. Mas esse índice começa a se mostrar preocupante já na faixa de 15 a 18 anos, onde 18% das entrevistadas que sofreram violência dizem ter ocorrido o primeiro episódio. Nesta faixa etária de 15 a 18 anos, estamos falando do ingresso dessas mulheres na população economicamente ativa, ou PEA. Com este trabalho, pretendemos identificar aspectos relacionados à violência e às condições de vida material das mulheres negras brasileiras. Nosso objetivo geral é o de analisar e apresentar dados e informações relevantes sobre as condições concretas existenciais das mulheres negras vítimas de violência no país. Temos por finalidade, com isso, buscar correlações e possíveis relações causais entre a condição material deste grupo populacional com as formas de violência sofridas. Para realizarmos este intento, seguiremos por 3 objetivos específicos. O primeiro é o de levantamento de dados das condições materiais concernentes ao grupo social em questão. O segundo objetivo busca identificar quais são os principais indicadores socioeconômicos correlacionados com a violência sofrida pelas mulheres negras. Já o terceiro objetivo é o de apontar possíveis implicações da condição material das vítimas com o tipo de violência e as maiores ou menores chances de denúncia e busca de ajuda institucional. Olá, me chamo Márcia e vou dar continuidade ao trabalho de antropologia, Mulheres Negras Vítimas de Violência. Eu vou falar sobre a faixa etária e geografia. Começo minha apresentação com o gráfico de distribuição percentual da população feminina por cor ou raça, segundo grandes regiões. Ao observarmos esse gráfico, ao analisarmos, verificamos que 56% da população brasileira feminina ela é representada
pelas mulheres pretas ou pardas. As únicas duas regiões que as mulheres brancas são maiores do que, tem população maior do que a população negra, são a Sudeste e a Sul. Quando a gente vai para a faixa etária, falando em Brasil, a gente sabe que a população brasileira até 25 de setembro de 2023, que foi a época dessa pesquisa, ela tinha 45 milhões de mulheres negras na Bahia. E aí a gente percebe que, com esse gráfico, que as duas maiores faixas etárias são as de 16 a 24 anos, onde representa 18%, ou seja, mais ou menos um valor de 8 milhões de mulheres negras, elas estão na faixa entre 16 e 24 anos, e 5 milhões de mulheres, elas estão na faixa de 65 anos ou mais, representando aí uns 12%. Se a gente for olhar pela localização, a gente percebe que o Sudeste ela tem uma quantidade maior de mulheres negras, sendo 38%, e na Nordeste ela é representada por 36% dessa população negra, de mulheres negras. Vindo para esse gráfico, a gente percebe que a Bahia ele é o estado com a maior população negra existente, feminina, com 80% da população. Ela só perde para o Pará e o Maranhão, que tem 79%. Se a gente for ampliando análise desse gráfico, a gente percebe que tem 10 unidades federais, né, que seriam os estados, eles possuem mais de 70% da população de negro. E se a gente diminuir mais um pouquinho, olhar um pouco melhor o gráfico, a gente percebe que são 23 estados, mais o Distrito Federal, eles possuem mais de 50% da sua população de mulheres negras ou pardas. Então, a gente percebe que, por esse gráfico, a gente percebe que a maioria das unidades federativas ela é composta por uma população feminina de mulheres negras. E aí a gente vem para a pesquisa. A pesquisa foi feita de assim, qual era a sua idade, quando você foi agredida pela primeira vez. E aí a gente percebe que entre 15 a 24 anos, tem 41% das mulheres, elas foram agredidas pela primeira vez nessas idades, de 15 a 24 anos. Vamos falar agora um pouco sobre a população, a faixa etária da Bahia. Se a gente for ver, assim, as duas principais faixas são de 16 a 24 anos, que é representada por 17%, e a segunda maior é a de 65 anos ou mais, que é representada por 14%, vindo também a de 35 a 39 anos, que tem 11%, e de 40 a 44 anos, com 10%. Então, essas são as principais faixas da população feminina negra na Bahia. E aí a gente vê esse gráfico, nada mais que aquele outro, né, um dos anteriores que eu passei, mostrando que a população de mulheres negras na Bahia ela é representada por 80% contra 20% de população feminina branca ou amarela. E aí foi feita a mesma pergunta para a população baiana. Qual era a idade quando você foi agredida pela primeira vez? E aí, para nossa surpresa, a gente vê que até 29 anos, a gente tem 68% da população, ela sofreu violência, a primeira violência até os 29 anos. Diante dos dados acima mencionados, identificamos que os números de violência contra a mulher negra ainda são altos, principalmente quando analisamos a Bahia.
Ao longo do trabalho, iremos identificar quais os fatores principais que levam à violência da mulher negra no Brasil e na Bahia, que é o nosso objeto de estudo. Obrigada. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Falar um pouco sobre educação, emprego e renda. O que ela influencia nas mulheres que sofrem violência, mulheres negras que sofrem violência. Vou começar com um pequeno resumo aqui. A violência doméstica e familiar contra as mulheres está fortemente associada a fatores socioeconômicos, especialmente a escolaridade, emprego e renda. Estudos indicam que mulheres com baixa escolaridade são as mais vulneráveis a essa violência. Dados do governo federal mostram que 75% das vítimas possuem apenas ensino médio ou são alfabetizadas, enquanto mulheres com ensino superior completo representam apenas 14% dos casos. Pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que 49% das mulheres com ensino fundamental já sofreram violência por parceiro íntimo, percentual superior ao das mulheres com níveis mais altos de escolaridade. Essa vulnerabilidade está ligada à menor autonomia econômica, dificuldade de acesso à informação e rede de proteção, dificultando a denúncia e o rompimento do ciclo de violência. Vocês percebem aqui no gráfico que 12% das negras que sofrem violência na Bahia elas têm ensino superior. E, e no pequeno gráfico ali mostra que no Brasil, 14% das mulheres elas possuem nível superior. O maior número de mulheres negras agredidas no Brasil são as mulheres que têm um ensino médio completo. Mulheres com maior escolaridade tendem a ter mais recursos para buscar ajuda e conhecimento sobre os seus direitos. Embora a violência também atinja mulheres com níveis elevados de instrução, porém em menor proporção. Além disso, a baixa escolaridade está correlacionada com pobreza, desemprego e dependência econômica, agravando a vulnerabilidade. Assim, políticas públicas devem considerar a educação como um fator central para a proteção e empoderamento. Sobre emprego, eh, podemos perceber que as mulheres que são vítimas de violência, 50% delas elas estão inseridas no mercado de trabalho, sendo que desses 50%, 23% elas estão na informalidade e 77% elas estão na informalidade. No âmbito do emprego, a violência contra a mulher não está restrita ao tipo de trabalho ou à informalidade. Dados do Data Senado indicam que 23% das vítimas estão na informalidade, enquanto 77% possuem trabalho formal, mostrando que a formalização não elimina a exposição à violência. Mulheres vítimas enfrentam maior dificuldade para manter vínculos empregatícios formais, com menor duração no emprego e maior absenteísmo, comprometendo sua autonomia econômica e dificultando a ruptura do ciclo. O ambiente de trabalho pode ser também palco de violência, como assédio moral e sexual, afetando a saúde física e mental e limitando a oportunidade de ascensão. A desigualdade salarial e a segregação ocupacional por gênero e raça agravam a situação das mulheres negras, que estão concentradas em empregos precários e informais. A gente pode perceber que 7,9 milhões de mulheres negras elas estão na informalidade e as mulheres negras que procuram abrir seu próprio negócio para adquirir sua própria independência, elas não registram suas empresas, né? O gráfico fica bem claro. Quanto à renda, há uma forte correlação entre a vulnerabilidade econômica e a maior exposição à violência doméstica. Pesquisa do Data Senado mostra que 27% das mulheres têm renda suficiente para se manter e manter a família, enquanto 3% não têm condições de se sustentar e 39% não possuem renda, o que as obriga a conviver com agressores em 85% dos casos. A dependência econômica ela limita a autonomia, dificultando a denúncia e a saída do ciclo de violência. 3 a cada 10 brasileiras já sofreram violência doméstica, com maior incidência entre as de baixa renda.
O gráfico ele mostra a deficiência que o ensino formal ele reflete na renda. 66% das mulheres vivem com menos de 2 salários mínimos. O gráfico deixa bem claro na tabela número 50. E você percebe o quanto a renda ela também impacta no acesso à qualificação profissional e às condições de moradia das mulheres, né. Ainda sobre renda, você percebe que a pergunta foi feita: "Sua renda individual é suficiente para manter você e as pessoas que dependem de você?" A resposta, quando foi feita para mulheres brancas e amarelas, no caso, 42% respondem que sim, 29% diz que não e 28% diz que não tem renda. Quando é feita a mesma pergunta para mulheres pretas, pardas e indígenas, você percebe que 33% delas têm condições de se manter, 34% não têm condições de se manter e 32% dizem que não tem renda. Deixa eu agora explicar com um textozinho mais ou menos o que isso significa. Mulheres economicamente ativas podem sofrer violência, pois o empoderamento financeiro não limita as desigualdades de gênero que geram agressões. Contudo, a de baixa renda permanece um fator de risco importante, pois restringe o acesso às redes de proteção, serviços de saúde e justiça. Portanto, políticas públicas devem promover autonomia econômica e proteção social para as mulheres em situação de vulnerabilidade. O quadro ele mostra entre mulheres brancas e mulheres negras, mas o fato da mulher ser economicamente independente não, não exclui ela dessa realidade da agressão, e principalmente quando se trata de mulher negra. Muito obrigado, professora, e uma boa noite. Olá, Pro, boa noite. Sou Gabriele, né? Fiquei com a parte da realidade socioeconômica das brasileiras negras no Brasil, né? Vou retratar aqui um pouco, por meio de gráficos, essa realidade. É, Nós encontramos dados do Senado, né? Foi uma pesquisa realizada pelo Senado, em um, com uma quantidade considerável de mulheres no Brasil, né? Foi uma pesquisa realizada em 2023, publicada, na verdade, em 2023, onde retrata que a população brasileira é formada por 45 milhões de mulheres negras de 16 ou mais, como um todo, né? Prioritariamente nas regiões nordestes, que representa 36%, e na região sudeste do país. Também foi constatado que a falta de ensino formal tem como efeito perverso a falta de renda familiar, porque a maioria dessas mulheres negras do país, que representa em torno de 66%, vive com renda de até 2 salários mínimos, ainda que metade delas, 50%, esteja trabalhando. Agora retratando sobre a vulnerabilidade econômica como um fator de risco, né? A renda sendo um fator de risco para essas mulheres. Então, quem são essas mulheres que sofrem violência doméstica e familiar no país? Dos casos relatados, 39% das mulheres que sofrem violência doméstica não possuem renda suficiente para se manter e 27% não têm nenhuma fonte de renda, indicando que a vulnerabilidade econômica está associada a um maior fator de risco à violência. Então, essas mulheres elas ficam expostas a esse tipo de violência, esse tipo de humilhação por seu parceiro, né, ou por algum familiar, não que seja diretamente ligada ao seu companheiro, né, não só o seu companheiro que realiza a violência doméstica contra as mulheres, mas em sua maioria. E diante dessa pesquisa fica constatado de que a realidade da renda, a questão socioeconômica ainda é um fator que mantém essas mulheres nesses lares, né, sofrendo esse tipo de agressão, seja ela física, psicológica, sexual, qualquer tipo que configure como violência. Trazendo ainda mais dados, a gente traz um gráfico aqui que retrata sobre sua renda individual.
né? Se a renda individual, na verdade, da mulher é suficiente para que ela se mantenha e mantenha quem depende dela, no caso, os seus filhos. Aqui retrata que enquanto 42% das mulheres brancas e amarelas declaram possuir renda suficiente para se manter e sustentar quem delas dependem, apenas 33% das mulheres pretas, pardas e indígenas afirmaram o mesmo. Então tem essa disparidade, né? Tem aí em torno de 10% de diferença de mulheres brancas com mulheres negras, pardas e indígenas, né, pretas, na verdade, me perdoe. Em contrapartida, a proporção de mulheres que não possuem renda suficiente para se manter ou que não tem nenhuma renda é de 57%. Então, esse dado ainda fica mais alarmante. Entre que as mulheres brancas e amarelas é 66% relacionado entre as pretas, pardas e indígenas, né? Constata e confirma que a renda suficiente pode atuar como um limitador de acesso a recursos essenciais, incluindo serviços de saúde e dispositivos de proteção. Proteção essa que é a denúncia, que é a Casa da Mulher Brasileira, dentre outros recursos de políticas públicas que existem para essas mulheres e que muitas, em sua maioria, não têm ciência que existe esse aparato do Estado para essas mulheres, né? Também trazendo outro dado importante, é um gráfico que retrata nesse dado assinado, né? Retratando sobre uma pergunta que ele faz: como convive com a pessoa que te agrediu? Você convive com a pessoa que te agrediu, na verdade? Sendo que 20% dessas pessoas, dessas mulheres na Bahia, na verdade, né, retratando de Bahia, convivem com esses agressores. E ainda é um dado, por mais que 80% não conviva ainda tem essa margem de 20% conviver. O ideal é que nenhuma convivesse com esses agressores ou com esses abusadores, né? A verdade é essa, porém a realidade é outra. A renda, a vulnerabilidade socioeconômica, a questão da não só da renda, mas também do ensino, né? Da condição de família, de base, de proteção, de entendimento, de saber os seus direitos, ainda é um fator que limita muito e mantém a mulher naquele ciclo de violência. Olá, sou Vinícius Gonçalves e trazendo agora a respeito de alguns indicadores de violência, alguns dados a respeito da violência contra a mulher negra, principalmente e primeiramente no Brasil. Nós do grupo trouxemos alguns dados da RACEAM, que é o relatório anual socioeconômico da mulher. Trouxemos dados de 2025, 2024 e também de 2023. Primeiramente, nós sabemos que as mulheres negras continuam sendo as mais afetadas pela violência no Brasil. Então, ela acaba representando, infelizmente, 60% das notificações de violência em relação às mulheres adultas, que sofrem tipos de agressões, como a física, psicológica e também sexual. Já trazendo dados da Racian também, em 2024, mais de 71 mil casos de estupro de mulheres foram registrados, o que dá uma média, se você dividir por 365 dias, dá uma média ali de 196 casos por dia, em que desses casos, a maioria são de mulheres negras. Então, quando olhamos em relação agora à violência que é letal, os dados também são muito alarmantes. Já em casos agora de 2023, foram registrados 1.438 feminicídios e 2.707 homicídios dolosos de mulheres. E é muito triste a gente saber que a maioria desses casos acontece dentro de casa. A violência doméstica, em que 72% dos casos de violência acontecem dentro das casas. E dentro dessa porcentagem dos 72 casos de violência doméstica, 77% deles são agressores homens. Além disso, a gente sabe também que, infelizmente, as mulheres negras sofrem com formas específicas de violência, como a obstétrica, do racismo institucional, em serviços de saúde e também em relação à segurança pública. Esses níveis acabam revelando como o gênero e a raça eles se combinam para tornar a mulher negra ainda mais vulnerável diante da sociedade brasileira, exigindo assim políticas públicas que são interseccionais, que interferem tanto na violência de gênero quanto no racismo estrutural.
Trazendo agora para um lado mais específico, o lado da nossa Bahia, nós até trouxemos o gráficozinho para a gente dar uma olhada, mas preferimos também falar a respeito do Data Senado, um site em que a gente pegou esses dados esses de 2022. Pode parecer um pouco antigo, mas é bem relevante para a gente ter uma noção de como tem sido a história da violência contra a mulher negra aqui na Bahia. Os dados dizem o quê? Os dados dizem que a Bahia é o estado brasileiro com maior proporção de mulheres negras, sejam elas pretas ou pardas, ou seja, cerca de 80% do público feminino. E embora correspondam a 10% do total nacional de mulheres negras, elas representam percentualmente a fatia mais expressiva entre as mulheres do estado. Ou seja, essa mesma porção, essa mesma quantidade de mulheres, esse mesmo número, tem sofrido bastante também com o crescimento dos casos de violência doméstica, como eu havia dito há alguns minutos atrás, em que 27% das mulheres baianas relatam já terem sofrido violência doméstica ou familiar por um homem, diz os dados do Data Senado. Fora também a questão da violência psicológica, violência moral e violência física. Mas em paralelo a esse crescimento desse número, há também o crescimento da percepção social, em que 81% das mulheres baianas percebem que a violência doméstica tem aumentado nos últimos anos. Mas o número expressivo, mas no mau sentido, é que apenas 64%, número precário, declaram ter algum conhecimento a respeito da Lei Maria da Penha. E tudo isso já entra naquela questão em que havia dito antes também, que foi a questão da violência que chega ao nível letal, que chega ao nível extremo, em que muitas mulheres elas têm sentido muito medo e por isso vem as dificuldades de denúncia. Ou seja, entre as que sofreram violência grave, apenas 30% buscaram assistência de saúde.